Salve espectadores do canal! Vocês já pensaram na hipótese de fazer um doutorado pleno na Itália? O vídeo de hoje é uma entrevista com Thaís Tonin, mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente doutoranda, especialmente em História da Arte, na Itália. Eu tive a oportunidade de conversar com ela, aproveitando que ela teve que vir para o Brasil por questões pessoais, e nós pudemos então conversar sobre as experiências dela na Itália, onde ela pôde ir estudar com bolsa fornecida por um programa estrangeiro de fomento à pesquisa. Mas antes de começar essa entrevista, como sempre, eu peço que vocês inscrevam-se no canal. Essa é só mais uma de outras entrevistas que eu quero trazer no futuro, tanto com professores quanto com pós-graduandos que estudaram ou estudam em diferentes partes do mundo. Então, se você tem interesse em fazer uma pós-graduação fora do Brasil, eu acredito que assistir essas entrevistas pode te ajudar bastante. Sem mais enrolação, vamos à entrevista. Então, pessoal, estou aqui com a Thaís Tonin, que eu apresentei para vocês no começo do vídeo. Primeiramente, você pode falar um pouco sobre a sua pesquisa, o que exatamente você faz, o que é que ela se trata, quais são as fontes, onde você encontrou essas fontes ou onde você está procurando, etc. Você disse boa tarde? Eu não... acho que nem falei. Eu falei então, tipo, pessoal. Boa tarde. Pessoal. Começar explicando então uma parte introdutória da minha pesquisa, né, um resumo dela. Ela se dá em torno de pensar a questão historiográfica, a parte teórica do trabalho do historiador Aby Warburg, de modo que eu utilize esse trabalho dele, a proposta que ele produziu dentro da biblioteca dele em Hamburgo, como uma discussão para pensar patrimônio cultural. Minhas fontes se encontram tanto na casa dele em Hamburgo, que ainda é organizada como um instituto, né? Existem palestras ainda acontecendo, ela é vinculada a uma universidade da cidade, e também no Instituto Warburg, que fica em Londres. E algumas coisas que eu encontro na biblioteca da Universidade Sapienza, a de Roma, e da Biblioteca Nacional Italiana também, que fica em Roma. E como foi o processo de conseguir bolsa? Alguém te avisou de algum edital ou você saiu procurando até encontrar alguma coisa? E para qual universidade você foi também, né? Vou explicar. Na verdade, durante o ano de 2014, eu comecei a pesquisar o que tinha de disponível das bolsas Erasmus Mundus. Na verdade, são vários editais para mestrado, doutorado e graduação. E dentre essas bolsas, dentre esses projetos, eles têm algumas temáticas específicas, a maioria deles são interdisciplinares, e algumas dessas bolsas são disponíveis para história. Eu encontrei o projeto pelo site do Sinter, da UFSC, pela central, né, que divulga justamente isso pela UFSC, e era uma bolsa de uma linha de pesquisa interdisciplinar que estava disponível para ciências humanas, no caso estava disponível para, acho que era História e Sociologia, porém mais ainda para engenheiros, para arquitetura e... Se eu não tô errada... Putz, eu não lembro, tinha mais um curso. Eu imagino que o pessoal desse outro curso que você não lembra não deva assistir o meu canal. Então, tá tudo certo. Ops. Bom, o que interessa é que a maioria desses projetos que estão disponíveis são todos eles interdisciplinares. E existe o site oficial do Erasmus Mundus, onde você pode encontrar cada um desses projetos. Eles, aliás, estão disponíveis agora, em fevereiro e março. Os editais são justamente dessa época, aliás. Bom, destacar. E a universidade para onde você foi, qual foi? Eu sou vinculada à Universidade de Estudos da Basilicata, que é uma região da Itália. Como lá é a central desse projeto, o nome do meu projeto é ELARC. E eu estudo agora, na verdade, eu faço um sanduíche para Sapienza, Universidade de Roma. A maioria desses projetos, Erasmus Mundus, você tem a possibilidade de fazer dentro do doutorado, se ele for o doutorado inteiro, um sanduíche para uma outra universidade vinculada ao projeto, como é o meu caso agora. O que é interessante, porque quando a gente pensa em doutorado sanduíche, a gente pensa em doutorado aqui no Brasil, com uma temporada fora. E o teu caso, você está fazendo doutorado fora e um sanduíche fora, no mesmo país. Exatamente. Que é bem bacana. Na verdade, pode ser feito até em outro país, né? Poderia ter iniciado o doutorado na Itália e ter feito um sanduíche na Espanha, por exemplo. Porque essa é a lógica do projeto, né? Essa é a lógica, na verdade, do Erasmus Mundus, né? A teoria, o Erasmus Mundus é feito para que haja essa movimentação e que não necessariamente você precise ficar no mesmo país. Principalmente se, além da tua pesquisa ser interdisciplinar, a temática dependa desse movimento.
E como foi o processo de se adaptar a morar na Itália, levando em conta que você não falava italiano, né, quando você foi para lá? E como foi então essa adaptação? Como foi para encontrar moradia? Essas coisas mais procedimentais da mudança. A moradia, primeiro, ela foi feita basicamente num procedimento que eu não participei. Eles, na Itália, têm o hábito de organizarem, por exemplo, uma pessoa que vai ficar encarregada de você, que faz parte do curso, da graduação, eles chamam de buddy, e essa pessoa foi atrás de um apartamento para mim, apesar de que eu poderia ter a opção de morar na moradia estudantil de lá, né? A moradia da universidade, que fica na cidade central da Universidade de Basilicata, cidade de Potenza. O processo se deu quase até eu chegar lá e já estava pronto, assim. Eu já cheguei diretamente no apartamento e tudo isso foi organizado por e-mail. Eu imagino que não seja nenhuma novidade. Eu imagino que dentro no processo Erasmus Mundus e o que eu conheço de pessoas que fizeram essa bolsa, também tiveram um procedimento parecido, de ter alguém lá com quem você entra em contato e essa pessoa faz essa movimentação para você. E a relação do idioma, como é que foi? Eu acho que é difícil, não, mesmo sendo uma língua que, de maneira geral, as pessoas têm o hábito de dizer que é um pouco mais fácil de entender, por ser latina, ela é um processo que ultrapassa um ano e meio, que é o tempo que eu tô lá, né? Eu tô lá faz mais ou menos isso. Eu fui sem saber absolutamente nada e eu não fiz nenhuma disciplina em italiano lá. Aprender a língua lendo os textos que eu deveria ler pro doutorado em italiano e em conversação. O problema maior, eu sinto, que é você criar confiança para conversar e se expor em outra língua da qual você tem certeza absoluta que está se expressando como uma criança no início, né? Sim. Sem saber a gramática, você sabe que os artigos estão errados e, enfim. Eu acho que o maior problema foi não ter tido acesso antes de ir a uma questão mais gramatical. Então, eu aconselho a quem cogitar ir fazer um doutorado fora, do qual você vai precisar de conversas mais formais, a iniciar um curso antes, porque para mim foi bem complicado. Porém, como eu estava dizendo antes, algo que é positivo do Erasmus Mundus é que a maioria das pessoas fala inglês. Quase sempre. Todos os professores na pós-graduação já falam inglês e você pode publicar em inglês e fazer esses primeiros contatos todos em inglês. Mas depois de um tempo, para que você aprofunde a conversa, aprofunde a tua própria discussão com o orientador, você depende de saber a língua local, né? E o ensino e a pesquisa de história lá na Itália? Quais foram as maiores diferenças que você notou em relação ao Brasil? Eu não fui para lá necessariamente para o departamento de história, até porque a divisão lá é diferente, né? Eu tô numa linha de pesquisa na Basilicata, que é uma linha interdisciplinar entre engenheiros, arquitetos, geólogos e por aí vai. O que eu notei nesses espaços, por ser uma linha interdisciplinar, é que, na teoria, o procedimento se daria de modo que eles teriam acesso às discussões de história e eu teria acesso às discussões das outras áreas, tentando dialogar tudo isso e criando uma teoria comum. É claro que o meu acesso a pesquisadores de história foi menor, então eu tenho pouca informação para dar em relação ao ensino de história lá, porque eu tive muito mais acesso a historiadores da arte, a arquitetos e tudo mais. Já aparenta para mim completamente diferente, as aulas que eu pude participar, por notar que a relação entre professor e aluno é muito mais distante. A gente tem um acesso muito mais fácil ao professor no Brasil, tanto um diálogo dentro de sala quanto fora. A possibilidade de marcar reuniões com o professor, de manter um contato mais frequente em relação à tua pesquisa, ela também se demonstra diferente para mim. E o que eu notei de diferente, quem sabe, em relação ao que eu tive de aulas, e no caso que eu posso dar de exemplo é em História da Arte, é um foco um pouco mais conteudista. De modo que no plano de aula deles e nas discussões que vão ser feitas em sala, tudo é baseado na fala do professor. Iniciar, dissertar e finalizar em relação a certo tópico, que faz parte de uma divisão quase que cronológica da temática que se quer discutir, onde não tem muito diálogo com os alunos, não se faz muitas perguntas, as perguntas só podem ser feitas no final da aula. Os professores demonstram que eles também não gostam de ser muito incomodados no meio da fala, assim. É uma exposição que dura 2 horas. No final, você tem o direito a fazer algumas perguntas e não muitas, porque esse é o procedimento. Por não ter esse diálogo, quem sabe, e pela didática se dar dessa forma, eu acho que não apresenta muita análise crítica. Digamos, pensar num tipo de aula que chame a atenção dos alunos ao ponto de eles participarem com análises críticas, né? Mas a ponto de eles decorarem uma base grandíssima, conteudista, mas não interpretada para que essa base faça parte do que eles estão aprendendo em sala e vão ter que demonstrar numa prova, por exemplo, que me parece diferente. Primordialmente é isso, assim.
A Itália é um destino bastante comum para refugiados que atravessam o Mediterrâneo e na esperança de chegar na Europa, né? Na Europa inteira existem grupos extremistas que odeiam imigrantes, refugiados, estrangeiros em geral, às vezes nem residentes, né? Você chegou a ter algum tipo de situação constrangedora em relação a isso por ser sul-americana? Ou você presenciou alguma cena com outros estrangeiros? Alguma coisa que te incomodou, assim? Dentro da universidade, o que eu noto é que tem um tratamento diferente com o pessoal de fora, em vários aspectos. Mesmo pessoas que estão com bolsa de estudo ali, passaram por um edital, um processo, uma aplicação para estarem ali, você nota um tratamento diferente, de modo que eles acreditam, ou pelo menos é o que aparenta, que de maneira geral essas pessoas precisam de uma certa tutoria, dependem de uma presença muito maior dos professores, por quem sabe não terem o mesmo hábito, ou quem sabe a mesma capacidade, de seguir as disciplinas e seguir o processo de produção que eles querem, tal qual os italianos fazem. Que eu acho que é, na verdade, uma ideia bem complicada, porque isso pressupõe, por exemplo, que apesar de o espaço estar aberto para pessoas irem de fora, outros latino-americanos e até outros europeus, de certa forma eles já pressupõem que o teu rendimento vai ser menor e que eles têm uma maior capacidade de compreender algum tipo de assunto, por exemplo, história da arte, né, o meu caso, por terem tido acesso a isso, quem sabe mais cedo. Bom, a base que faz com que o tratamento se dê assim, eu ainda não sei bem de onde vem e por quê, mas é visível que o tratamento se dá de forma diferente. E isso não só para latino-americanos, mas eu já vi algo semelhante acontecer com espanhóis, por exemplo. Notei também, digamos, uma necessidade de manter contato com essas pessoas, considerando que elas estão ganhando geralmente uma bolsa, que é uma quantia razoável para se manter uma qualidade de vida lá nesses países, para que eles tenham certeza que essas pessoas estão utilizando a bolsa para a formação acadêmica delas. Ou seja, tem obrigação de publicação semestral, ou com viagens para esses congressos em vários países, preferencialmente sempre congressos internacionais, de modo que você utilize essa bolsa sempre em função disso, e não para outras coisas. Eles não consideram muito bem viagens para pesquisa. Eu tive essa dificuldade lá, por ter boa parte da minha pesquisa sendo feita ou na Alemanha ou na Inglaterra, e eu notei a dificuldade que eu tive burocrática para poder fazer essas viagens, e nenhuma delas pôde ultrapassar um certo limite de tempo. Para isso eu dependia de uma aprovação da União Europeia e de uma aprovação que passava pelo coordenador do projeto e tudo mais, para que eles acreditassem que a minha pesquisa, que a minha viagem seria de pesquisa, né? E não que eu tô ganhando uma bolsa da União Europeia e tô viajando pela Europa. É algo muito presente na Itália e eu imagino que não seja só lá. E fora da universidade, você presenciou alguma coisa que te incomodou, alguma coisa nesse sentido em relação a estrangeiros? Eu notei uma dificuldade de fazer com que eles entrem na sociedade, participem da sociedade, né? Se misturem. Parece que eles entram como mão de obra em alguns tipos de emprego, não são todos, são possíveis. Geralmente você vai encontrar imigrantes trabalhando dentro da cozinha, mas na posição de chefia ou, sei lá, de gerenciamento, de quem cuida do caixa, é um italiano. É interessante, é como se eles fossem englobados naquela economia e ao mesmo tempo não. E noto também que é uma dificuldade entre esses grupos de pessoas de conseguirem adentrar grupos de italianos, assim, né? A gente acaba criando grupos com qual você se identifica. E isso acontece com os latino-americanos, né? Por notar que há um tratamento diferente, de certa forma você sempre ser alguém que é de fora, né? Não importa quanto tempo você esteja lá, ou se o sotaque que você está utilizando para falar, se a tua retórica é boa o suficiente, você nunca vai deixar de ser alguém que não nasceu ali. Isso é presente. Traz à tona a dificuldade que existe para você adentrar um espaço como esse e fazer parte dessa sociedade. Eu presenciei também situações complicadíssimas lá, difíceis até de narrar, na verdade. Todo ano, estudantes como eu são obrigados a refazer o visto de estudante. Esse procedimento é feito numa delegacia. Raramente você vai conseguir fazer esse procedimento sem se dar conta de estar numa sala onde tem mais 40 outros imigrantes de lugares diferentes e que estão ali por motivos diferentes, não só pelo estudo. É notável, primeiro, que o visto de estudante, de alguém que tem uma bolsa de estudo, por exemplo, passa com muita mais facilidade do que outros vistos de trabalho. É notável o tratamento que se tem, mesmo em repartições públicas. Não só
o tratamento em relação à documentação do visto, mas tem um tratamento direto em relação ao que eles veem. E eles viram em mim uma estudante branca, com um certo tipo de bolsa, que não atrapalha a, abre aspas, paisagem do local, tal qual uma italiana já me disse, em um trem saindo dessa delegacia de imigração. Justamente o trem que sai desse espaço. É notável, por exemplo, a diferença de tratamento que eu tenho quando eu entro num trem, entro num ônibus, tentando falar em italiano, e alguém que eles consideram que visivelmente não é italiano. E também o quanto era estranho para eles, mesmo em uma cidade capital, tal como Roma, escutar tantas outras línguas. Como se isso fosse um problema, como se isso fosse uma coisa que tirava deles algo que é muito, muito forte na cultura, que é a manutenção de algo ali, né? É a manutenção da cultura italiana, do modo de cozinhar, do modo de se relacionar, do que eles valorizam ou desvalorizam. Parece que verem numa capital como Roma essa quantidade de línguas em um mesmo espaço, ou essas pessoas diferentes em um mesmo espaço, era algo que causa um desconforto. Mesmo sendo uma capital, é difícil compreender isso sem se botar na posição de quem vai ter que perguntar, mas por que eu estou sendo tratada assim? E a resposta nunca vai ser, você está sendo tratada assim por isso, por isso e por aquilo. A resposta vai ser não. É primeiro uma negativa, né, de que, na verdade, não está acontecendo essa diferenciação. Mas ela é sentida na pele. E se ela é sentida na pele, ela existe, né? Bom, para finalizar, você teria alguma dica, um conselho, um alerta ou qualquer comentário para quem está assistindo esse vídeo e cogita a hipótese de fazer um doutorado no exterior e especificamente na Itália, que é a experiência com a qual você está tendo mais próxima, né? Pô, eu diria primeiramente para não fazerem, não passarem pelo perrengue que eu passei, né? Que foi o de ir sem saber absolutamente nada da língua. Isso vai atrasar algum tempo da tua pesquisa. Porque a primeira coisa que você é obrigado a focar é na língua. Por mais que algumas coisas possam ser feitas em inglês, na Itália, por exemplo, não é tão normal que fora do espaço acadêmico as pessoas falem inglês. Não só... Imagine, em cidades menores fica ainda pior, né? Em nenhum desses espaços turísticos é normal encontrar gente que fale inglês mesmo. O que dificulta para você iniciar verdadeiramente um diálogo em qualquer um desses espaços, né? Em segundo lugar, quem sabe seja uma das questões mais importantes para mim, eu notei que o conceito de tese deles, para quem pensa em fazer um doutorado, ou até propriamente o conceito de dissertação, envolve muito mais um aprofundamento erudito sobre certo assunto, certo autor, certa temática, e menos uma pergunta da qual você se propõe a criar uma hipótese de resposta. A ideia de você criar algo novo numa tese, ela me parece algo muito presente na América Latina. Me parece presente nas universidades chilenas, colombianas, tal qual eu conversei com alguns doutorandos que estão lá na Itália. Mas ela não me parece tão presente assim lá, por quem sabe ter uma valoração muito grande do que já foi produzido como conhecimento, e muito pouco a ideia de que um doutorando ou um mestrando possa criar algo novo. A posição de aluno não te dá essa abertura. Você é alguém que está sendo iniciado ao conhecimento. E isso é extremamente presente em cada aspecto da vida acadêmica. Se você não pode fazer perguntas em sala de aula, você é um ouvinte naquela sala. Se no mestrado o procedimento é bem parecido das aulas, e no doutorado, apesar de não ter aulas na Itália, você ainda vai participar de conversas com um orientador em que você ouve, eu acho que para quem está habituado com a ideia de tese, onde você precisa criar algo novo, e que é o que a gente compreende como tese, e como a gente escreve projetos para seleção de doutorado aqui, lá aparenta ser algo diferente. Lá aparenta ser muito mais a valoração de um estudo extremamente erudito e focado em algo, aprofundado em algo, e menos que, a partir disso, você cria uma nova hipótese em relação a algo, né? Você supere algum autor. Isso seria a função de alguém que já tem o diploma de doutorado. Quem sabe, esse foi o maior baque. Não era o que eu estava esperando da vida acadêmica na Itália. Quem sabe tem as suas vantagens, mas nesse aspecto eu vejo que a pós-graduação brasileira tem qualidades importantíssimas e que deveriam ser aprendidas por outros países, assim. E que nós deveríamos valorizar, né? De fato, sem dúvida. Bom, então é isso. Queria te agradecer muito por estar aqui comigo hoje. Eu sei que tá uma correria enorme. Quem está assistindo tenha gostado desse papo.
pessoal que está pensando em fazer doutorado fora. Eu acho que toda conversa que vocês puderem ter contato em relação a estudar fora é importante para se preparar. Quanto mais preparados vocês estiverem, melhor. Fato. Né? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso ajuda bastante o Leitura Obrigatória a continuar crescendo. E eu preciso desse crescimento para continuar trabalhando, fazer vídeos uma vez por semana, tendo que pesquisar um pouco mais a fundo cada um dos tópicos que eu trago aqui, uma tarefa bem difícil. Então, inscrevam-se, divulguem o canal, curtam, etc., para ajudar o Leitura Obrigatória a continuar se expandindo. Muito obrigado e até a próxima.